O meu conselho para você é: transforme o seu tempo em dinheiro. Vem comigo. Pessoal, mais uma vez aqui, seja muito bem-vindo a esse canal Vida Empreendida, que nós vamos construindo uma mentalidade empreendedora e não apenas com dicas distantes da nossa realidade, mas no dia a dia. Tá um sol violento aqui hoje, previsão para 40 graus. Vim aqui organizar algumas coisas, alguns andaimes. E deixa eu sentar um pouquinho aqui. A ideia desse vídeo não é tentar ser uma espécie de guru, tentar falar de coisas que estão fora da nossa realidade. Quando a gente vai falar sobre economizar, você vê esses grandes gurus da internet falando que você tem que economizar, que você tem que enxugar o máximo possível da sua vida, dos seus gastos e tudo mais. Mas fala pra mim, como que uma mãe que ganha R$2.000 por mês, às vezes é mãe solo, tem que cuidar de 1, 2, 3 filhos, passa o dia inteiro fora para conseguir trazer a comida para dentro da sua casa, chega esgotada. Nossa, tá muito sol. Final de semana ela tá esgotada e tem a casa, tem os filhos, tem a vida, tem que cuidar de si. Como que essa pessoa vai conseguir economizar? Como que essa pessoa vai conseguir tirar ainda desses R$2.000 dinheiro, sendo que tá no limite, tá no teto? Eu acredito que quando nós falamos sobre finanças, sobre empreendedorismo na internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada vida é uma vida, cada pessoa que vai ouvir e vai ver esse vídeo está vivendo uma fase diferente da vida. Eu, por exemplo, estou numa fase bem legal, uma fase de ascensão, graças a Deus, mas vim de uma fase muito, mas muito complicada, uma fase que a gente trocava o almoço pela janta para conseguir sobreviver. Bem resumidamente aqui, quase 10 anos, morei em um lugar extremamente escasso, árido, sem recursos, o Alto Sertão nordestino, eu e minha esposa, óbvio, por um chamado, um propósito maior. Nós somos missionários por vocação, então ali eu aprendi muito sobre viver com pouco, viver no limite, viver ali somente com aquilo que basicamente no dia a dia você precisaria para sobreviver. Eu vou terminar de gravar esse vídeo lá dentro do carro, porque tá quente demais. E a única coisa que não dá para você economizar é no like. Então curte aí esse vídeo, assim você nos ajuda a fazer mais vídeos como esse, mostrando o dia a dia de um empreendedor, um dia a dia de quem também, assim como você, está correndo, está conquistando, está buscando, está aprendendo, caindo, lutando. Então não deixa aí de dar o seu like e dar um apoio para o nosso canal. Vamos lá. Bom, pessoal, seguindo aqui com o vídeo, o lado de fora tá muito quente hoje, viu? Hoje a previsão é para quase 40 graus. Eu estava dizendo a vocês que quando nós falamos sobre economia, sobre economizar, a título de vídeo, a título de instrução, óbvio que serve para qualquer faixa salarial, para qualquer modelo de vida. Todavia, cada vida é uma vida. Tem pessoas que estão vivendo fases diferentes da vida. Alguns pensam nesse momento só em desfrutar daquilo que já construíram, outros querem construir para um dia desfrutar. Então não dá para dizer que é uma regra exata, mas a essência, a base, o princípio, ele serve para qualquer pessoa em qualquer fase da vida. O princípio, ok? Agora, se aplicado ou não, vai depender muito daquilo que você está vivendo. Durante quase 10 anos, eu e minha esposa, por um chamado, uma missão, uma convicção de propósito e chamado de vida, nós ficamos em uma região do nosso país de muita escassez, no Alto Sertão do Nordeste brasileiro. Olha que coisa interessante, depois de um tempo neste lugar que eu consegui ter acesso à internet. O lugar era tão escasso, a dificuldade era tão grande, era tão isolado que não tinha internet. Então, para conseguir internet eu precisava andar 70 a 80 quilômetros, olha só, estrada de chão. Tudo isso, obviamente, por um propósito, vem aqui somente para efeitos de experiência. Então nós começamos a aprender a empreender. E quando eu comecei a ter um pouco mais de acesso à internet, depois desse quase primeiro ano, eu via muitas pessoas falando que você precisa economizar, precisa fechar, né, as suas saídas e tudo mais. Essa palavra economia, ela é muito importante e serve, obviamente, para qualquer fase da nossa vida, para qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Agora, todas as pessoas aplicam isso? Obviamente que não. Eu acredito que existem faixas e níveis que, ao invés de gastar energia pensando no que poupar, no que economizar,
que é importante. Mas na verdade a ideia e o esforço, a energia precisava ser aplicada em produzir mais. E aí como eu produzo mais, sendo que eu já estou no limite, já estou no gargalo, já estou lá, já estou quase que não suportando mais o jeito que eu vivo. Então, se não tem mais o que economizar, eu tenho que trazer mais. Vamos aqui usar como base até R$2.000, R$2.500. Essa pessoa, a preocupação dela não é em economizar, a preocupação dela é em trazer mais dinheiro. Seja conquistando uma nova posição no lugar em que está trabalhando, seja fazendo horas a mais, ou fazendo uma renda extra fora do horário de trabalho. Enfim, a ideia para essa pessoa prioritária não é economizar, mas trazer mais dinheiro, fazer mais renda, conseguir mais recursos para dentro da sua casa. E aí nós fomos doutrinados ou domesticados para pensar que gerar renda depende de muito dinheiro. Mas na verdade, o seu ativo mais importante neste momento é o seu tempo, é o tempo que você tem. E aí eu quero usar um exemplo pessoal e volto a dizer, cada vida é uma vida, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Aprendendo neste lugar de muita escassez, de muita dor, eu tinha algo que era valioso. Não tinha o dinheiro, mas eu tinha o tempo. Porém, eu não tinha os recursos básicos para adquirir mais informação. Então, o que eu fazia? Eu ia para a cidade mais próxima, eu absorvia o máximo possível de informação, eu conseguia jogar toda essa informação dentro de um pendrive e voltava para a região onde eu estava. Então eu ficava ali alguns dias consumindo conteúdo, entendendo mais acerca de possibilidades reais para minha região, para a cultura que eu estava inserido, para o lugar que eu estava inserido. Aquilo que fazia sentido para mim, não aquilo que fazia sentido, por exemplo, no sudeste do país. Eu sou de São Paulo, eu e minha esposa, nós viemos para o Nordeste, para o Alto Sertão, para ser missionários. Então aquilo que faz sentido em uma cidade mais urbanizada, em um grande centro, não fazia sentido aqui, para o contexto rural, o contexto de roça, o contexto de bichos, falta de água, escassez de recursos. Então eu precisei aprender e aplicar na minha realidade. Agora o interessante é que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo. Então, conforme eu fui aprendendo algumas novas habilidades, eu fui aplicando essas novas habilidades dentro do lugar em que eu estava. E isso eu não fiz por uma ou duas vezes, mas ao longo de quase 10 anos, sem um salário fixo, sendo voluntário em uma terra distante, em uma terra mais escassa, e eu comecei a fazer isso. Então, talvez não é o momento para você de pensar em economizar, mas sim de como você pode organizar melhor o seu tempo para adquirir mais conhecimento, adquirir novas habilidades, adquirir novas experiências e conseguir então com essa nova habilidade, com esse novo conhecimento, trazer mais recursos para dentro da sua casa. Para você conseguir sair mais ou menos daqui e conseguir pular um pouquinho mais para cima, a sua mente muda. Porque se você recebe um salário e esse salário ele dá 100%, e olha que você já tentou de tudo, mas ele dá 100% para a sua subsistência, você e a sua família, então a ideia não é economizar mais, a ideia é trazer mais recursos. E aí o meu conselho para você é: consiga tempo. Mas eu já trabalho, viajo, volto, vou, saio cedo de casa, trabalho o dia inteiro. Como é que eu faço? Consiga tempo. Ninguém vai resolver os problemas por você. Você vai precisar resolver esse problema. Então, tente achar, ainda que seja 1 hora por dia, ainda que seja 40 minutos por dia. E nesses 40 minutos, para de rolar a tela no feed do Instagram, só rolando a tela, ou no Facebook, ou correndo em vídeos aleatórios no YouTube, e faça uma análise daquilo que você mais tem afinidade. E aprenda durante um mês, durante 40 minutos a 1 hora, aprenda durante um mês essa nova habilidade. E com essa nova habilidade, mesmo sem deixar a sua vida, mesmo sem deixar a vida que você já tem, mesmo sem deixar o seu trabalho, mesmo sem ter que economizar mais, mas com essa nova habilidade, tente transformar isso em algo que possa lhe gerar
mais renda. Quando você conseguir fazer isso, você vai começar a pensar um pouco diferente. Você vai começar a pensar fora da escassez daquilo que você... Bom, se você já vivia com isso, automaticamente, se vier uma gordurinha a mais, o padrão de vida não pode subir. Você tem que manter o padrão de vida, porque você já está no limite. Esse é um dos grandes problemas do brasileiro. O brasileiro, ele não tem cultura financeira. Então esse é um grande problema. E eu tô falando como alguém que já errou demais, mas muito, e continua errando até hoje. Aqui a colar eu preciso sentar com a minha esposa e um puxar a orelha do outro e falar assim: opa, para por aí. A gente tem que aprender a viver pelo menos 2 a 3 linhas abaixo daquilo que nós ganhamos. Então o tempo é o seu ativo mais valioso. Se organize, traga disciplina para conseguir ter um tempo para aprender uma nova habilidade. E com essa nova habilidade, a partir dessa nova habilidade, você então vai conseguir entender quais são os caminhos que você precisa fazer para trazer uma renda a mais para sua casa, uma renda extra. Eu tenho amigos que trabalham o dia inteiro e à noite saem 6 horas e até 10, 11 horas da noite vão fazer Uber. Vão trabalhar como Uber para gerar essa receita a mais. Mas isso não é para sempre, isso é por um tempo, para você conseguir pensar para além daquilo que você ganha hoje. E isso foi o que deu certo para mim. Eu tinha tempo, eu me ocupava desse tempo para aprender uma nova habilidade. Foi aí que eu comecei, por exemplo, a aprender tráfego pago na internet. Foi aí que eu comecei a aprender marketing digital, a desenvolver produtos digitais. E a partir daí foi que a gente foi se sustentando. Então nós migramos para uma outra fase da vida, que é a fase onde eu abri uma empresa, abri um CNPJ e precisei mais uma vez passar por esse período, esse processo, essa curva de aprendizado para conseguir tocar hoje a minha empresa como empreendedor. Mas tudo começou com o ativo mais precioso que eu tinha, que era o tempo. Esse é o ativo mais precioso. Então, se você conseguir tempo para você aprender uma nova habilidade e começar a empreender, colocar em prática. Ah, tentei, não deu certo, tenta de novo. Tentei, não deu certo, tenta de novo. Tentei, não deu certo, tenta de novo. E confiar em Deus. Porque às vezes você pede tanto para Deus: Deus, me dá um escape, me dá uma solução, me dá uma saída disso tudo. E às vezes Deus, ele não quer simplesmente te dar um novo emprego, ele quer te dar uma ideia para empreender, uma ideia para conseguir gerar renda e você conseguir depois disso ter mais liberdade para sua família, para sua casa, para seus filhos. Eu sei que talvez nesse momento desse vídeo você pode estar muito sufocado, mas muito sufocado mesmo. E talvez já tentou de tudo, mas tenta mais um pouquinho, respira, não para, tenta mais um pouquinho e eu creio que Deus vai te abençoar. Obrigado por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Foi mais uma troca de experiência aqui para poder, de alguma forma, para alguma pessoa, quem sabe, poder essa experiência de vida fazer sentido e ajudar de alguma forma. Obrigado e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.